Oi, primeiro ano. Acho que esqueci de dizer para vocês. Entramos na parte mais legal da aula de literatura agora, que é a parte de historinhas. Aham, isso mesmo. A gente até agora só estava vendo o que é metáfora, o que é antítese, o que é paradoxo, o que é gênero lírico, o que é gênero épico, o que é gênero dramático. A gente estava vendo o que é um soneto, como conta a sílaba poética. Isso tudo é muito útil. A gente vai usar isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, para entender melhor a literatura. Mas agora a gente entrou na história da literatura. Então, a gente vai começar a ter histórias interessantes. A gente vai falar de livros, né? E livros contêm histórias. Então, tem coisa arada para vocês. Olha só, na última aula a gente viu sobre o humanismo. Para você que está perdido, estava em Nárnia e voltou agora, né? Deixa eu explicar. A gente está começando a ver a história da literatura. Vimos trovadorismo, que é a literatura da Idade Média, lá de Portugal. Não só de Portugal, mas também da Europa ali, Espanha, França, Inglaterra, né? Todos eles tiveram esse período medieval, tá? Que a gente chama aí de trovadorismo por causa dos trovadores, dos menestréis, e também as novelas de cavalaria, as histórias do rei Arthur. Agora a gente está vendo o humanismo. O humanismo é assim, a transição entre a Idade Média e o Renascimento, que já está lá na esquina, já está, aparecendo o Renascimento. Nesse período do humanismo, que vai de 1418 a 1512, depois eu explico o porquê dessas datas quebradas, tá? Esse período de transição entre Idade Média e Renascimento, a gente chama de humanismo, e tem dois escritores portugueses que se destacam muitíssimo. Por que portugueses? Porque o Brasil não tinha sido descoberto ainda, né? O Brasil está quase sendo descoberto, mas ainda não foi, tá? Muito bem, o que a gente viu na aula passada foi Fernão Lopes, e Fernão Lopes, ele era, na verdade, cronista, historiador, e ele escreveu sobre vários reis. Ele era imparcial, ele realmente fazia pesquisas históricas, ele ia entrevistar pessoas, ele olhava documentos, né? E enquanto que os outros antecessores dele muitas vezes mentiam, só puxavam o saco do rei, sabe? E não eram imparciais. Muito bem, a gente viu o glorioso Fernão Lopes, e ele escreveu várias histórias. Ele escreveu a história do cerco de Lisboa, né? O que é isso? A história do cerco de Lisboa. As cidades na Idade Média, elas eram realmente cercadas por muralhas, e essa muralha, que era uma proteção, muitas vezes podia ser uma maldição. O exército inimigo podia muitas vezes fechar a entrada da cidade, pronto, ninguém entra, ninguém sai. Ok, e quando começa a faltar comida, entendeu? Então foi horrível o cerco de Lisboa, tá? Os espanhóis cercaram. Ou foram os mouros? Gente, não sei, não lembro mais. Depois eu tenho que ver. Tá, o cerco de Lisboa, isso era muito, né? Isso se fazia muito, né? Se você tiver o privilégio aí de um dia, quem sabe depois dessa pandemia, viajar para a Europa, você vai ver que muitas cidades medievais, antigas, né? Tinham aquelas muralhas em volta, né? E, enfim, e aquela muralha às vezes podia virar um problema, né? Era para proteção, e se o exército inimigo fechava, a comida não entra mais na cidade. É uma forma bem, né? Pois é. Fernão Lopes escreve isso, e ele escreveu também uma história muito macabra, porém verídica, que é a história de Inês de Castro, a rainha que foi coroada depois de morta, certo? Muito bem. O que a gente precisa, então? Se você não assistiu a aula da rainha que foi coroada depois de morta, preciso que você assista a aula sobre Fernão Lopes. É bem legal, assim, a história de amor, sangue, assassinato, intrigas da corte, gente sendo coroada depois de morta, e
As coisas mais nojentas eu não vou contar, mas tem coisas bem asquerosas, né? Mas é também uma história de amor, né? Amor para além da morte. Vai lá ver, tá? Se você não viu ainda. O que nós vamos ver hoje, tá? Humanismo, 2 escritores importantes. Fernão Lopes, historiador, escreveu histórias de Portugal tão interessantes que acabaram indo para a literatura também, apesar de serem histórias verídicas. É assim, histórico, mas também é literário o jeito que ele escreve. E quem é o outro cara? Gil Vicente. Não é Gilberto, não, é Gil. Gil Vicente. E o Gil Vicente, se o Fernão Lopes é considerado o pai dos historiadores da língua portuguesa, que foi o primeiro grande historiador, Gil Vicente é considerado o pai do teatro português, em língua portuguesa, tá? O que Gil Vicente fazia? Ele escrevia peças teatrais, primeiramente pro povão, né, pra galera. Só que as peças dele eram tão engraçadas, né? Ele fazia comédias. Só que comédia sempre com puxada de orelha, entendeu? Aquela comédia que não é idiota, é aquela comédia que faz você rir e também faz você pensar, né? Então ele fazia uma comédia satírica, uma sátira da sociedade portuguesa daquela época, tá? Bom, as comédias dele eram muito legais e muito críticas e tal, e isso chamou a atenção do rei. E aí o rei pediu, assim, né, se ele não podia fazer, assim, uma peça, assim, pra rainha, porque a rainha estava grávida do primeiro filho, estava literalmente com o rei na barriga. Será que você não pode fazer aí uma peça de teatro aí pra rainha? Pelo jeito o rei gostava da rainha, né? Então, ele falou, claro, eu faço. Foi lá e fez uma peça de teatro chamada O Alto da Visitação. E essa peça foi encenada no quarto da rainha, depois que a rainha estava com o bebezinho no colo, né? Era uma peça, imagina o tamanho do quarto da rainha, que você pode encenar uma peça de teatro dentro do quarto da rainha. No meu quarto não dá para fazer um teatro de bonecos, né? Os fantoches também, agora peça de teatro aí já complica. Eu acho que o quarto de vocês também deve ser, assim, não tão grande, né? Mas era um quarto de rainha, tá? Muito bem. O que acontece, então? Gil Vicente, a partir desse momento, fica famoso e começa a fazer várias peças de teatro, tá? Pro rei e pra nobreza. Então, ele é um cara que surgiu no povo, fazendo comédias críticas, e daqui a pouco ele cai nas graças do rei. É claro que surge gente invejosa. Essas pessoas invejosas, elas começam a dizer assim, ó, aposto que nem foi você que escreveu essa peça. Aposto que você copiou do Google e tá aí dizendo que a peça é sua. Eu tô gravando. Ah, tá. Qual é o nome daquela... Como é que se diz? Aquele negócio lá... Onde você foi votar? Anhanguera. Anhanguera. Isso. Desculpa interromper. Não, foi nada. É que ela tem que fazer de tarefa da escola dela o desenho do trajeto da casa dela até a escola. Então, como é mesmo o nome daquele negócio onde você foi votar? Anhanguera, eu voto lá, né? E é trajeto nosso. Muito bem. Saindo da aula de geografia dela e voltando pra cá, onde é que eu tava mesmo? 9 minutos! Falei dos invejosos. Gil Vicente, primeiro grande autor de teatro de Portugal, ele vai lá e tá fazendo sucesso. Sucesso entre a nobreza. E o pessoal, nem é você que escreve, tirou do Google. Gente, óbvio que não existia Google, né? Então, na verdade, o que as pessoas dizem? Aposto que você pegou isso de um livro, sei lá, espanhol, tá aí traduzindo para o português e se pagando de autor. Aposto que nem foi você que escreveu. Aí o Gil Vicente, muito ofendido com essas fake news que andavam rolando, ele falou, então me dá um tema. Qualquer tema, pode me dar um tema, me joga um tema. Joga um tema para mim que eu faço uma peça em cima. E aí eles pensaram num tema bem difícil e resolveram dar um ditado popular para ele. Que tal?
Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Um ditado, sabe? E aí deram para ele o seguinte ditado. É um ditado que não é mais tão famoso assim, tá? Mas era um ditado da época. Mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. É isso aí, Gil Vicente. Faz uma peça com esse tema. Mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube, tá? Faz essa peça e eu quero ver se é tu que escreve mesmo. Era, né, gente? Era ele. E ele arrasou, tá? Eu vou parar agora, são 10 minutos, vou gravar mais um vídeo contando pra vocês a peça que ele fez pra jogar na cara dessas pessoas invejosas, mentirosas, que andaram espalhando por aí que não era ele que fazia as peças, que ele era realmente o autor daquilo ali, tá bem? Próximo vídeo então.